período 2, vão acontecer todas essas situações aqui, ó, né. Vai haver empréstimo, né, a gente vai continuar arrendando a área por mais um período. Então, vamos corrigir o valor do arrendamento aqui de 42.000, né. O custo, né, vamos aumentar ele um pouco aqui, vai para 180, né. A depreciação continua, os bezerros, eles crescem, ganham peso e eles vão automaticamente mudar de categoria. Vão se tornar o quê? Novilhos de 13 a 24 meses, né. Então os bezerros, né, os bezerros de 0 a 12 meses transformam-se e mudam de categoria, tornando-se novilhos de 13 a 24 meses, né. Realiza-se o rateio dos custos do rebanho, agora não mais só aos, né, bezerros do período 1, mas também aos bezerros do período 2, que vão nascer no período 2, tá? E vai acontecer morte. E aí existem duas situações que envolvem as mortes. As mortes podem ser normais, consideradas normais, ou podem ser consideradas extraordinárias. O que é uma morte considerada normal? Uma morte considerada normal é aquela medida de forma estatística, ou seja, vamos imaginar que uma determinada propriedade rural retire um bezerro ou retire um novilho para utilizar na alimentação do pessoal da fazenda. Essa morte é considerada normal. E quando a morte é considerada normal, o custo do animal morto é dividido pelos animais vivos. Quando a morte é considerada extraordinária, como por exemplo em função de um raio, né, em função de um incêndio na pastagem, então essa morte ela é considerada como se fosse uma despesa. Então ela é classificada como despesa na demonstração de resultado, tá? Ah, vamos imaginar aqui que o animal foi vendido por 3.800 por cabeça de novilho, né? Quando a gente for fazer a venda. As novilhas em experimentação vão ser classificadas, vão ser incorporadas ao rebanho de novas matrizes, né? Paga-se o arrendamento total, correspondente aos 2 períodos, paga-se o fundo rural e calcula-se a provisão do imposto de renda e a contribuição social. Então, faça o cálculo dos bezerros nascidos e dos novilhos, então isso é o que propõe o exercício. Transcorrido de 12 meses. Ele está realizando o rateio conforme do custo do rebanho informação entre as categorias. Então, isso é o que a gente vai fazer agora. Todas essas operações. E aí eu vou pintando elas aqui, ó, à medida que a gente for executando. Ok? Então, o que a gente faz inicialmente? Então, eu vou apagar essa parte aqui para a gente partir do zero, tá? E aí a gente vai ir montando.
Então, vamos lá. Primeira coisa, então, a gente vai considerar o balanço patrimonial inicial. Ou seja, a gente vai lá, né, no período anterior e pega lá o balanço patrimonial. Esse balanço aqui, ó. Então, saldo de caixa, 95, banco, né? Estoque de bezerras e animais do ativo não circulante imobilizado e suas respectivas depreciações. E aí soma. Mesma coisa aqui, ó. Vai lá no arrendamento a pagar e pega emprestado lá e calcula o passivo aqui, ó. Nós temos aqui, né? Vamos pintar o passivo aqui numa outra cor mais diferente. Então, essa é a nossa situação inicial. Balanço patrimônio inicial do período 2. Então, esses saldos aqui de bancos, então a gente vai vir aqui, ó. Então, a gente vai vir colocar aqui o saldo inicial de banco. Né? O arrendamento, né? Que tem um saldo inicial também de 42 mil. O capital, que tem um saldo de 310. Né? Os reprodutores também tem um saldo inicial aqui de 10 mil. As matrizes, que tem um saldo inicial de 100 mil. A depreciação acumulada dos reprodutores e matrizes, que também tem um saldo de conta redutora de 250. E 10 mil. Então, essas são as nossas situações iniciais. E o estoque de bezerros e bezerras, né? Que tem um saldo também inicial aqui de 79.125 para bezerras e 79.125 para bezerros. Então, eu vou vir aqui, né? Deixa eu apagar esses valores aqui, que eles não são interessantes. Então, eu tenho um saldo inicial de bezerros do período de X1, de 79.125, e um saldo inicial de bezerras do período de X1, também com saldo de inicial de 79.125. Tá? E aí a gente começa aqui, né, o exercício. Primeiro proposição, né? Empréstimo para capital de giro no montante de 120 mil. Então, abro uma conta aqui de empréstimos, né? E esse empréstimo vai parar no banco aqui. Tá? 120 mil. Vamos aumentar isso aqui, vamos colocar uns 200 mil aqui. É mais interessante. Então, esse dinheiro aqui foi pego para custeio, né? E entrou no banco 200 mil. Em seguida, eu vou arrendar mais uma parte aqui da área, né? E o valor do arrendamento é de 42 mil. Então, eu venho aqui no arrendamento e adiciono mais 42 mil. E qual que é a contrapartida desse passivo aqui? É justamente aqui, ó, custo do rebanho.
no valor de 42 mil. Então, esse é o primeiro custo, custo de arrendamento. Tá? E aí vão aparecer eles todos aqui. Em seguida, veja, o custo está composto por todos esses itens aqui, ó. Sal, ração, medicamentos, salários, encargos do pessoal da fazenda, manutenção de cercas, que totaliza 180 mil. Veja, agora eu não estou mais só alimentando reprodutores, matrizes, eu estou alimentando também bezerros e bezerras. Então, o meu custo de manutenção do rebanho aumentou para 180 mil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e lançar, né, esses custos aí, né, com insumos. Eu vou lançar lá, 180 mil. Né, e esse item aqui foi à vista. Foi à vista? É. Mas poderia muito bem ser com fornecedores, né? Se fosse, por exemplo, a prazo. Mas a gente vai colocar como se eles tivessem sido pagos à vista. Ok? Em seguida, né, eu lanço o quê? A depreciação dos touros e matrizes. Da mesma forma que eles depreciaram lá no período 1, como eles vão produzir mais bezerros no período 2, então eles vão depreciar mais uma vez. Então, vou vir aqui, ó, né, e vou lançar mais 1.250 para reprodutores e mais 10 mil para matrizes. Que vai totalizar para mim aqui uma depreciação acumulada de 20 mil para matrizes e uma depreciação acumulada de 2.500 para reprodutores. Mas para efeito de custo do rebanho, eu vou considerar só esses dois aqui, ó, depreciação acumulada do reprodutor e da matriz para este período 2. Então, vem aqui, né? 4, né? Depreciação reprodutor e depreciação matriz. E o 250. Opa, acho que eu cometi um erro aqui. 4 e 5. E 10 mil. Então, calculei a depreciação dos reprodutores e matrizes. E aí vem a primeira observação, né? Que é a qual? Que houve nascimentos de 100 bezerros. Ou seja, nesse período 2, nasceram mais 100 animais. Ou seja, teve uma taxa de natalidade de 100%. Então, além daqueles 100 animais do primeiro período, agora eu tenho mais 100 animais nascidos, bezerros e bezerras, para este período. Então, meu rebanho ele vai aumentando proporcionalmente de período para período. Tá? Então, quantos mais animais nasceram? Nasceram mais 100 animais. Então, veja, ó, meus bezerros aqui, ó. Lembra que esses bezerros aqui eram bezerros de X1 e bezerras de X1? Pois então, agora esses bezerros e bezerras vão se tornar novilhos e novilhas. Então, eu posso colocar aqui novilhos de X1 e novilhas de X2. E os bezerros que nascerem aqui, né, eu vou chamá-los de bezerros de X2 e bezerros de X2. E esse custo aqui, ó, que está aqui, eu vou transferir agora para cá, né? Já que esses animais de X1 se transformaram em novilhos e novilhas.
Então, vou somar aqui meu custo do rebanho. E vou achar o custo do meu rebanho, né? E vou transferir, né, o custo para novilhos. E essa conta aqui, ela zera temporariamente, tá? Porque eu transferi esses saldos para novilhos e novilhas, já que pertence a eles. E aí, como a minha conta de bezerros e bezerras zera, então ela fica pronta para receber o custo dos bezerros nascidos agora. Ok? Então, para efeito de consideração, né, eu sei que o meu custo do rebanho total, né, é de 233.250. Né? E eu preciso saber qual que é o custo do bezerro nascido nesse período. E eu preciso também saber o custo do novilho para esse período. E aí eu vou utilizar novamente a técnica do custo médio do rebanho para fazer a transferência dos custos. Aí eu vou montar uma tabela como essa aqui que vocês estão vendo, ó, tá? Para calcular a transferência do custo do rebanho em informação. E aqui eu vou colocar as quantidades, né, de animais. Né? Então eu tenho 50 novilhos, 50 novilhas, 50 bezerros e 50 bezerras. Qual que é o custo médio desses animais? Custo unitário médio, né? Cadê? Acho que eu não calculei. Mas vamos lá. O custo unitário médio do rebanho é dado por 233.250 dividido por... Quantos animais eu tenho aqui? Eu vou ter 200 animais. Então, eu vou dividir o custo por 200 animais. Né? 100 bezerros de X2 e mais 100 novilhos de X1. Então, 233 dividido por 200. Então, meu custo é de 1.166,25. Lembrando que reprodutor e matriz não entra no cálculo de custo, não recebe custo, porque eles já estão formados. Quem recebe custo são apenas os animais em formação, novilhos, novilhas, bezerros e bezerras. Então, o meu custo médio, né, é de 1.166,25. Ou seja, como é o custo médio, é o custo de todos. E o rateio, ou seja, como eu vou ratear esse custo, vai ser de acordo com a quantidade. Então, rateio é o quê? Custo vezes quantidade. Então, perceba que todos recebem a mesma parcela de custo, totalizando o custo do rebanho em formação. Só que existe uma diferença. Os novilhos aqui, ó, eles possuem o quê? Eles possuem um diferencial. Eles têm um custo inicial, que é qual? Que é esse aqui, ó. O custo que eles trouxeram de quando eram bezerros. E isso vai ser determinante para o cálculo do custo final, que é o custo inicial mais o custo do período. Tá? Como os bezerros nasceram em X2, eles não têm custo inicial. Então, o custo final vai ser igual ao custo do rateio. E isso vai me ajudar a definir, por exemplo, qual que é o custo unitário final, que é o custo unitário final dividido pela quantidade. Né? Observe que os bezerros que nasceram
nesse período, tem um custo de R$ 1.166,25. Enquanto que os novilhos, eles vão ter os 1.166,25 mais quanto? Mais 1.583 do período anterior. Tá? Então, esse vai ser o custo final custo unitário final dos animais em estoque: novilhos, novilhas, bezerros e bezerras. Tá? E aí, com base nessa informação aqui, é que eu faço o rateio. Deixa eu pegar isso aqui e transferir para baixo. Aqui. Tá? Então, eu vou ratear esses 233.250 de acordo com esse rateio aqui, ó. Tá? Então, vou colocar 8, 8, 8, 8. Ou seja, eu vou ratear em 4 partes iguais, ó. E aí, quando eu faço isso, o que acontece com essa conta aqui? Ela zera, deixa de existir. E aí eu transfiro cada faixa dessa de rateio para estoque de bezerros de X2, estoque de bezerras de X2, estoques de novilhos de X1 e estoque de novilhas de X1. E aí, ao somar, né, o estoque de novilhos de X1 e novilhas de X1, corrigindo aqui, né? Eu vou ter os mesmos 137, 437,50 que foi encontrado aqui, ó. Tá vendo? Ó, que encontrou nessa tabela aqui. Então, vocês vão precisar fazer essa tabela de rateio, que é o que chamo de cálculo da transferência ou barra rateio do custo do rebanho em formação. Tá? Então, rateou, fez o rateio dos estoques, beleza. Então, zerou essa conta de custo do rebanho em formação. Agora eu tenho a conta de estoques, né? Estoques de novilhos e estoques de bezerros, tá? E aí aconteceu, né, a gente fez o rateio aqui dos custos, né? E aí aconteceu uma fatalidade, né? Ocorreram as mortes de 5 novilhos e 10 bezerros nascidos neste período. A morte dos bezerros foi considerada normal, porém a morte dos novilhos foi considerada extraordinária em função de incêndio da pastagem. Então, toda vez que eu tenho morte, eu tenho perda. Então, isso vem lá da parte da agrícola. Então, se eu tenho perda, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar baixa do estoque e classificar ele, né, aqui, ó, como perdas. E aí eu posso chamar de perdas normais e perdas extraordinárias. As perdas consideradas extraordinárias, né, o que eu faço com elas? Eu vou lançar direto na DRE. E as perdas normais, eu vou fazer um rateio do custo dos bezerros mortos sobre os vivos. Mas eu vou mostrar como é que se faz isso. Bom, mas enfim, né? Vamos contabilizar as perdas. Então, houve perda de quê? Houve morte de 5 novilhos. Então, você tem que saber qual que é o custo do novilho, que é 2.748,75, e multiplicar por 5. E aí dá baixa do estoque. Então, esse custo aqui vezes 5.
13.743,75 vai ser a minha perda. E aí eu vou vir aqui, ó, perda do novilho. E vou lançar a perda. Consequentemente, eu não tenho mais 50 novilhos. Agora eu tenho 45 apenas. Ou seja, né, 5 foram perdidos. Então, o saldo na minha conta de estoque de novilhos diminuiu. Tá? Em seguida, eu vou contabilizar a morte dos 10 bezerros. Então, desses 10 bezerros aqui de X2, eu perdi 10 animais. Então, eu tenho que verificar qual que é o custo aqui do bezerro, que é esse, e vou multiplicar por 10. Então, 1.166,25 vezes 10. E aí eu lanço aqui, né? 10 animais em perdas normais, né? Automaticamente vai diminuir a minha conta aqui em valores. Então, dos 50 bezerros que eu tenho, que eu tinha, né, que nasceram em X2, eu tenho apenas 40. Aqui continua 50, 50, 45 novilhos e 40 bezerros, né? E aí vejo, né? Mais uma vez lembrando, a perda extraordinária vai para DRE e a perda normal tem que ratear entre os animais vivos. E como é que se dá isso? Você faz um cálculo do custo unitário das mortes dos bezerros, que é 11.662,50, dividido por quem? Dividido pelos bezerros e bezerras que ainda estão vivos. Então, aqui eu tenho 50 animais, né? E aqui eu tenho 40 animais. Então, 50 mais 40 são 90. Então, vou pegar e dividir o custo das mortes por 90 animais, né? 11 dividido por 90, então vou ter um custo adicional de 129,58, que eu vou somar aos bezerros e bezerras vivos, tá? E aí eu vou montar uma segunda tabela aqui de cálculo de transferência ou barra rateio do custo das mortes aos bezerros. Então, bezerros agora eu tenho apenas 40 animais e bezerras eu tenho 50. Qual que é o custo médio? O custo médio vai ser esse aqui, ó. Foi encontrado aqui, ó. Qual que vai ser o valor do rateio? O rateio sempre é o custo unitário médio vezes a quantidade, né? Que somados tem que dar exatamente o valor da conta aqui das perdas, porque eu vou rateá-las aos estoques de animais vivos, tá? Não tem custo inicial e o custo final vai ser exatamente o que a gente acabou de apurar. E o custo unitário final, né? Perdão, deixa eu fazer uma correção aqui. Tem custo inicial, sim. Qual que é o custo inicial? É o custo da conta, ou seja, é o custo que está aqui, ó, de 46.650 para bezerros e de 58.312,50 para bezerras. E o custo final vai ser o rateio mais os 46.650. Da mesma forma aqui, né? Para bezerras. E o custo final vai ser o custo final unitário, vai ser esse custo dividido pela quantidade. Observe que o custo anterior do bezerro, né, era de 1.166,25. Como morreram 10 animais e a gente rateou o custo desses animais mortos entre os vivos, então agora o custo unitário final dos bezerros passa a ser 1.166,25 mais 129.
Passa a ser, então, 1.295,83. Beleza? Então, É bem mais complexo que a Oi? agricultura, né. É bem mais complexo que a agricultura. Não, é mais fácil. Você vai ver. É porque tem essas questões de rateio, mas uma vez que vocês aprenderem isso, vai se tornar bem mais fácil. Pode confiar, tá? Esse cálculo, você tem que só imaginar o seguinte, é o custo, eu tenho que ratear o custo do bezerro morto, então vou ratear sobre o vivo. Eu tenho que calcular o custo do rebanho, eu vou ratear esse custo do rebanho sobre os animais nascidos e mais os que vieram de transferência do período anterior. Mas enfim, continuando aqui, né? Uma vez que vocês montaram essa tabela, né? Vocês vão ter que ratear esse valor aqui de 11.662,50 para os estoques. Igual a gente fez aqui, ó. Tá? Então a gente vai creditar aqui, ó. O valor que está na tabela. Por isso que é importante fazer essa tabela de rateio, tá? E a gente vai trazer aqui, ó. Tem sempre como conferir o valor que foi rateado, o valor que está sendo rateado, de acordo com o valor do razonete, para verificar se está certo o rateio que você fez. Então veja, ó. Rateei aqui, ó, essa conta desaparece, morre, tá? E aí o saldo da conta dos estoques de bezerros e bezerras tem que bater exatamente com o valor de custo final aqui, do bezerros e bezerras. Então, ó, bezerros, custo final, 51.83333. Aqui, ó, tá aqui, ó. Bezerras, custo final, 64.791,67. Tá aqui, ó. Então, tá tudo certo, a princípio. E aí fechou, né? Isso aqui vai para o balanço, isso aqui vai para o balanço. E agora a gente vai verificar o que acontece com os estoques de novilhos e novilhas. Então, feita essa parte de mortes, agora a gente vai fazer a venda, tá? Dos novilhos ao preço de 3.800 por cabeça, né? Então a gente vai vender os novilhos, os machos, por 3.800. Então esses 45 animais aqui a gente vai comercializar. Como é que comercializa? Abre-se uma conta, né? CGV, ou enfim, né? Parecido com CPV, né? É uma conta de resultado e debita-se aqui o custo dos novilhos, que é esse custo aqui, ó, correspondente a 45 novilhos. Então, uma vez que você debitou aqui, você vai dar baixa do estoque. E a conta de estoque zera, tá? Porque veio para DRE e, consequentemente, está sendo vendido. Do outro lado, toda vez que você vende um produto, um ativo biológico, um ativo vivo, de um lado entra o custo e do outro lado entra a receita, né? O preço de venda, né, o preço de venda é 3.800. Então, vocês vão fazer 3.800 vezes a quantidade de animais vendidos, 45. Tá? Deixa eu apagar essa DRI aqui. Então, essa é a minha receita. Receita o que, que é? Receita é igual a preço de venda vezes, né, quantidade. Qual a nossa quantidade vendida? 45. Qual que é o nosso preço de venda? 3.800. Então, a minha receita é 171 mil. Que vai vir automaticamente para onde? Para o banco. Né? Então, a débito de banco e a crédito de receita. Tá?
Então houve a venda dos novilhos por 3.800 por cabeça, tal, via transação bancária. As novilhas, veja, as novilhas em experimentação, ou seja, essas novilhas aqui, ó, de X1, foram incorporadas ao rebanho de matrizes, ou seja, elas vão sair do estoque e vão para o ativo não circulante imobilizado. Então, eu vou dar baixa do estoque aqui, das novilhas, né? E vou transferir elas do estoque para onde? Para o ativo não circulante imobilizado. Novas matrizes. Cadê elas? Aqui, ó. E agora eu tenho novas matrizes, ou seja, mais 50 novas matrizes no ativo não circulante imobilizado. Eu vendi só esses aqui, né? Só os 45 novilhos. E aí eu vou calcular, né? Vou pagar o arrendamento dos 2 períodos. Então isso vai mexer com o banco, né? Então eu vou vir aqui, calcular o arrendamento. E vocês sabem qual que é, né? É a soma dos 2 períodos, 2 vezes 42. 84 mil. Então, eu vou vir aqui e vou pagar os 84. Vou liquidar o arrendamento. Em seguida, vou pagar o fundo rural de 2,5, ou 2,3, né? Acho que é 2,3 aqui. E aí, o que é o fundo rural? É uma despesa. Então, vem aqui, despesa com fundo rural. Como é que é calculado o fundo rural? Sobre o faturamento. Então, esse vezes 2,03%. O meu fundo rural é 3.471,30, que vai descontar da onde? Do banco. Né? E vou provisionar o quê? O imposto de renda e a contribuição social sobre lucro. Né? Que é esses aqui, ó, esses lançamentos aqui. E onde a gente faz eles? A gente faz na demonstração de resultados. Então, Professor, a gente o oi. fundo, o fundo rural é 2,03 ou é 2,3? Porque nos exercícios tudo foi calculado com 2,3. Foi calculado 2,3. 2,3? Então é 2,3. Corrigir aqui, corrigir aqui. E aí a gente já tem as informações, já tem todas as informações aqui para calcular a DRE, né? Tem a receita, tem o custo, é o custo, é, opa, fundo rural, quer dizer, aí tenho a receita líquida, né? Menos o custo do gado vendido, que é esse, e aí eu tenho o lucro bruto. Né? E aí tem as despesas operacionais, né? Tenho a perda, né? Lembram da perda? Ocasionada pela perda dos novilhos? Está aqui, ó. Tem que aparecer na DRE, ó. E aí eu vou ter o lucro operacional. E aí eu posso calcular o IR, que é 15, né? E o CSL, que é 9. E aí eu vou ter o meu lucro líquido. 22.518,42. Então, esses dois impostos aqui, ó, a gente faz essa movimentação aqui, ó.
debita, né, provisão de R e credita IR é recolher. Debita provisão de CSL e credita CSL a recolher, que vai lá no passivo circulante. Então, montou a DRE. Agora é possível montar quem? Montar a DFC. Então, a DFC começa com que saldo? Saldo inicial de banco, 95. Teve uma atividade de financiamento, que é o empréstimo, que entrou, né, 200. Né? Teve, né, atividades operacionais, que foi o custo do rebanho, 180. Teve mais a receita do gado vendido, que foi 171. O arrendamento, que saiu 84 mil. E o fundo rural, que saiu de 3.983. Então, o meu saldo final do banco tem que ser 198.067. 198.067. Será que dá isso mesmo? Vamos somar aqui, ó. Soma o lado esquerdo e subtrai o lado direito. Beleza, 198.067. E aí eu vou montar o balanço patrimonial final, ou pós-venda. Um saldo de banco, que na verdade é o saldo do caixa aqui, né, da demonstração do fluxo de caixa. O estoque de bezerros que ficou, então vou lá no estoque de bezerros. Estoque de bezerras. Reprodutores, que eu pego lá no balanço. Depreciação acumulada de reprodutores, né, que eu venho aqui, pego aqui no razonete. Matrizes, 100 mil. Depreciação acumulada das matrizes, que é esse aqui, 20 mil. E novas matrizes, que foram aquelas novilhas que foram aprovadas para reprodução. E aí eu somo, né, e o lado do ativo. E agora eu vou para o lado do passivo, onde tem os empréstimos, 200 mil. E onde tem também o IR, a contribuição a recolher. Onde tem o capital. Cadê o capital? Aqui, ó, 310. E onde vai ter o lucro do período, ou lucro do... como vocês gostam de chamar, né? Alguns contadores gostam de chamar de lucro do exercício. Que é o resultado que vem da onde? Aqui da DRE, ó. E aí vocês veem, né? Que o resultado bateu, ativo e passivo. Beleza, gente? Então, essa é a parte inicial da pecuária, tá? Ok? Essa é a parte inicial de pecuária. Alguma pergunta? Não? Não, professor. Não. Eu vou estragar. Beleza. Então é isso, galera. Por hoje deu 9 horas aí, tá tudo certo, dentro do prazo previsto. Eu vou editar o vídeo, depois eu coloco ele lá para vocês, tá? E até semana que vem. Professor, só uma dúvida. O que o senhor fez foi recria. Eu Só fiz. recria. Não, Só recria. eu fiz cria e recria.
Ou seja, eu fiz 0 a 12 meses do bezerro e de 13 a 24 meses para novilho. Então eu fiz cria e recria. Ok? Aham. Ah, tá, entendi. E a engorda, ela seria mais ou Terceiro, menos dessa forma? seria um terceiro período. A Ah, gente transfere dos novilhos de 13 a 24 para novilhos de 25 a 36. a contabilização dos custos ficaria mais ou menos dessa forma também. Sim. Só teria um período a mais. Teria um terceiro ano, né, de Uhum. contabilização. Sem vender. Venderia só no terceiro ano. Certo. Beleza? Professor, Beleza. para fazer o envio da lista da prova 1, pode enviar em qualquer um dos dois que está disponível ali no SIGA, né? Sim. Vocês vão mandar Excel, né? Isso. Sim. Só enviar lá. Qualquer um das duas tem. Qualquer um dos dois. Tanto a lista 2 quanto a avaliação. Tanto faz. A lista 1 que está aí não é para enviar nada, não, né? Não. Tá tudo resolvido já. Tá, ok. Tá bom? Então é isso, galera. Espero a prova de vocês para poder corrigir já nesse final de semana. Quer dizer, eu vou tentar, né? Mas eu espero a prova de vocês. E aí a gente se encontra semana que vem. Ok, professor. Notas? Beleza, Duas então. notas? Professor, vai ser 2 notas ou 3 notas? 3 notas, né? 3 notas. Ixi, tá